Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Diogo e este é o meu canal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Diário de Escrita. Ora bem, já tenho aqui o computador para depois falar da ficha de leitura, mas quero falar-vos antes de como é que correu esta semana de escrita. Porque foi difícil. Eu tinha tudo planeado. Portanto, não cheguei às 3.500 palavras, o que é um fracasso, porque eram muito poucas palavras por dia, 500, foi o meu objetivo. Mas há uma explicação, que é, eu tive de fazer coisas para a tese de mestrado e tinham de ser feitas na semana que passou. Portanto, exatamente por isso, eu não escrevi tanto como eu gostaria de ter escrito. Então, Mas não quer dizer que eu não consiga dar a volta e escrever o dobro das palavras por dia. Não sei. Eu escrevi. Não escrevi foi tanto. Mas pronto. Mas isto não quer dizer que o desafio tenha ficado por aqui, porque não ficou nem vai ficar. Vai ser durante o mês de agosto, vamos ver se não continua depois, por aí fora. Mas a ideia basicamente é eu continuar a escrever. Houve este pequenino percalço, mas nada, nenhum problema com isso. Seguimos em frente. Se eu conseguir duplicar o número de palavras, melhor. Senão eu continuo ao meu ritmo. O que interessa é não parar de escrever. E agora vou passar à ficha de personagens, que foi o que eu vos disse que ia mostrar neste vídeo. Então, a minha ficha de personagens é composta por várias perguntas rápidas, digamos assim, e depois perguntas que dão um pouco mais de trabalho porque têm de ser respondidas e pensadas. Vou explicar como é que ela funciona. Todas as personagens do livro têm, algumas têm a ficha de personagem mais desenvolvida do que outras, mas não quer dizer que não tenham, porque todas têm. E esta ficha de personagem começa com o nome completo, não é cá só o primeiro nome, não, é o nome completo, porque assim sabe-se tudo e depois faz a árvore genealógica, então, exato. Depois tenho a data de nascimento e o número de anos que essa pessoa tem quando se passa a história no livro. Ok? Não é o número de anos que ela tem em 2020, é o número de anos que ela tem quando a história supostamente acontece naquele ano. Depois, não é que eu ligue, mas as personagens podem ligar, então tenho o signo da personagem, o cabelo, como é que ele é, e a cor, ou seja, é curto, é longo, é encaracolado, é liso, é castanho, é loiro, é preto, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, apesar de que geralmente eu nunca digo qual é a cor da pele nas minhas histórias, porque eu acho que a cor da pele, primeiro, não é significante para, e depois, porque eu acho que o leitor, ao não saber a cor da pele, se identifica ou pode se identificar mais com a personagem. Altura, tipo corporal, ou seja, se é uma pessoa, uma personagem magrinha, se é tipo gordinho, se é o chamado normal, que é aquele normal que nem é gordo nem é magro, é. Se tem tatuagens e se tem o quê? Cicatrizes, a nacionalidade, a posição na história. Quando eu digo posição na história é se é protagonista, se ajuda o protagonista, se é o anti-herói, se ajuda o anti-herói, se... Aqui qual é a posição da personagem na história. Depois tenho o nível escolar da personagem, onde nasceu, a profissão que tem, onde vive, o local de trabalho, a religião, se tem ou não, porque pode não ter, a sexualidade, o filme favorito, um desejo secreto que só a personagem saiba e tenha, o seu livro favorito, animais que tenha, superstições, medos, herói ou vilão, ou seja, se a personagem ao longo da história se vai comportar mais como um herói ou como um vilão. Esta pergunta pode ser estranha, mas eu acho que faz sentido para... É aquela espécie de é bom ou é mau? É mais isto. É para perceber, para direcionar a personagem para uma área. Depois tenho alguns hobbies, o estilo de roupa, se a pessoa é assim mais descontraída, se é mais formal a vestir, mais clássico. A ideia aqui no estilo de roupa é enquadrar. Depois tenho se o quarto da personagem é arrumado ou desarrumado, porque
reflete muito sobre a pessoa. Depois tenho uma palavra para definir a personagem, vícios que a personagem tenha, objetos que sejam característicos à personagem. Por exemplo, imaginem uma personagem feminina que anda sempre de brincos, ou com aqueles brincos específicos. Pronto, é aqui nesta categoria que entra. Um pesadelo, talentos que a personagem tenha. Aqui os talentos podem ser pintar, tocar piano, dançar, cenas assim. O que o deixa calmo e o que o deixa com raiva. São 2 pontos. Depois, 3 coisas que estima. Depois tem a necessidade dramática, que é o que é que a personagem quer. E esta necessidade dramática pode ser de tudo, mas basicamente o objetivo é o que é que a personagem quer na história que eu vou contar. Depois tem o modo de falar, se a personagem fala assim mais calmamente, se grita quando fala, se é muito expressivo, como é que a personagem fala. Tenho o tipo de música que ouve, se é clássico, se é pop, funk, reggaeton, rock, seja o que for. É aqui que entra. E depois tenho o maior defeito e o maior segredo. Que o maior segredo não é a mesma coisa que um desejo secreto. Ok? São coisas diferentes. Depois tenho 18 perguntas onde já se tenha de escrever e identificar melhor a personagem. A primeira é a descrição resumida da personagem. Aqui basicamente é uma mini biografia da personagem. Como é que ela é, como é que ela se dá, com quem se dá, o que é que gosta, o que é que não gosta. Basicamente é uma descrição resumida da personagem. Eu costumo fazer aqui nesta parte uma descrição mais física do que mental, mas também incluo aqui um bocadinho do mental. A segunda pergunta é como será modificado ao longo da história, ou seja, se a personagem é estanque, é assim do início ao fim, ou se tem altos e baixos, e se tiver altos e baixos, o que é que acontece? Terceiro, o que o motiva? O que é que motiva a personagem a reagir como reage na história? Basicamente, e é um ponto muito importante. Quarto, o seu papel no mundo. E quando eu digo papel no mundo, é no mundo em que gira a história, não é no mundo atual, imaginem. Aqui, claro que também o seu papel no mundo pode ser o de defender causas, e entram aqui, ou pode ser, imaginem, a personagem que ajuda o protagonista. O seu papel no mundo, indiretamente, é ajudar o protagonista, mesmo que não seja um objetivo. Faço-me entender? 5. Hábitos que tem, bons e maus. Aqui nos hábitos é, sei lá, fuma, não fuma, bebe álcool, não bebe, porquê? Gosta de sair à noite, gosta de jogar, não gosta, gosta de ler. São coisas assim que é colocado aqui neste ponto. Nestas perguntas eu inspirei-me assim, andei a procurar pelo Google, então por isso é que eu encontrei e depois fiz um tópico das que eu achei mais interessantes para. 6. O que eu sei do personagem que ele ainda não sabe. E aqui pode ser variadíssimas coisas. Vou dar um exemplo assim muito concreto e muito óbvio, mas acho que é fácil para perceber, que é, imaginem que tem um personagem que é homossexual, mas ainda não tem noção que o é. Ainda não descobriu a sua sexualidade. Então, exato, eu sei, mas a personagem ainda não sabe. São coisas deste estilo. 7. O que é que eu sei da personagem que ele nunca admite? Basicamente, é mais ou menos o mesmo que a anterior, mas em vez de ser coisas que ele ainda não sabe, é que ele nunca iria admitir. Imaginemos um exemplo estúpido. Uma personagem que é bué dura, imaginemos aqueles machões. Só que nas horas vagas gosta de ver vídeos de gatinhos e chora. É algo que a personagem nunca iria admitir, mas que eu sei que a personagem faz. 8. Descrever a personagem numa frase. É das mais difíceis que eu tenho aqui, porque é bastante difícil descrever, às vezes, é uma personagem, mas é uma pessoa numa frase só, portanto, exato. 9. Descrever a família e a relação do personagem com eles. Basicamente é a árvore genealógica, onde eu digo quem é a mãe, quem é o pai, se tem irmãos, se não tem, como é que é a relação dele com cada um e por aí fora. 10. Memórias de infância. E aqui nas memórias de infância não é algo do estilo
Em X ano entrou na escola e conheceu X pessoa. Não, não é isto. As memórias de infância, basicamente, são como se fosse um conjunto de recordações, onde na infância viajou e fez amigos. São coisas assim mais vagas. Na infância dava-se muito bem com a avó. Coisas assim. 11. Melhores amigos. E aqui é basicamente o mesmo que o ponto 9, mas em vez de ser com a família, é com os amigos e diz quem é que são os amigos, como é que se dá com os amigos e por aí fora. 12. Pessoa mais importante e porquê? Basicamente, a pessoa mais importante é a pessoa mais importante ligada a ela, mas pode ou não ter algum relacionamento, digamos assim. Pode ser algum familiar, algum amigo, ou pode ser alguém que o personagem admire tanto que pronto, é quase vidrado naquela pessoa. 13. Relação com os colegas de trabalho. E quando eu digo colegas de trabalho, pode ser trabalho de um trabalho-emprego ou escola-faculdade. Aqui eu digo trabalho, mas a escola-faculdade também é um trabalho, portanto é que fica colegas de trabalho. E basicamente é isso, é a relação, como é que ele se dá com as outras pessoas. Se é calmo, se é extrovertido, se faz as suas coisinhas, se ajuda aos colegas, é neste estilo. 14. O que o faz passar vergonhas? Basicamente é, exato, a pergunta é muito óbvia, o que é que faz a personagem ter vergonha? 15. No que é que a personagem tem esperança? Ou seja, o que é que a personagem acredita que possa acontecer? 16. O que faz no tempo livre? É também aquela história dos hobbies lá de cima, mas que aqui vem mais explicado. Ou seja, imaginem que lá em cima meto que a personagem gostava de tocar piano. E aqui, o que é que faz no tempo livre? Eu já digo. A personagem gosta de tocar piano e toca piano X vezes por semana, não sei quantas horas. Pronto, é um desenvolvimento do ponto acima. 17. Descrição da casa do personagem. E aqui é do que eu mais gosto de fazer, a descrição da casa. Porque eu descrevo a casa toda, não é só o quarto, digamos assim. Na minha visão, tenho a casa. Às vezes gosto de fazer a casa dos personagens nos Sims. Sim, é um bocado estranho, mas acontece e faz-me ter uma visão como é que eu gostaria que fosse a casa do personagem. Mas basicamente é isso. Eu descrevo a cozinha, a sala, todas as divisões da casa. Basicamente, não vou estar aqui a enumerá-las. Descrevo todas as divisões e depois também digo, se imaginem, a personagem tem irmãos. O quarto é só da personagem ou tem de partilhar o quarto? Como é que é a divisão? Cada um fica com a parte esquerda e o outro com a parte direita? Como é que funciona? É, basicamente aqui entra tudo que tem a ver com a casa. E a última pergunta é descrição do cenário base do personagem. Ou seja, é o local favorito. Imaginem que, vamos supor, que na descrição da casa eu já descrevo o quarto da personagem. Óbvio que eu não me vou repetir e dizer, se o local preferido da personagem for o seu quarto, no 18º ponto eu não vou dizer não vou repetir, vou dizer o quarto. Mas imaginemos que eu descrevi a casa toda, mas o lugar favorito da personagem, por acaso, é um jardim. Então lá está, eu descrevo o jardim todo. E basicamente foi este o vídeo, espero que tenham gostado, eu disse que ia fazer ficha de leitura. No próximo vídeo espero já ter escrito mais, vamos ver como é que corre. E pronto. E ponham like, subscrevam e partilhem, façam essas coisas todas e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Olá! Bem, aqui em cima tens o último vídeo que eu fiz para o canal e aqui tens um que eu sugiro. Dá uma vista de olhos. Já agora aproveita, subscreve o canal, põe like e partilha.